do jogo. O torcedor do Red Bull quer mais jogo. Já estamos por conta do árbitro. Lelkovic trabalha com Luquinha. O árbitro aponta o centro do gramado. Final de jogo em Presidente Prudente. Em novembro de 2024, o futebol paulista presenciou o fim de um projeto que até pouco tempo parecia ser um dos mais promissores do Brasil. Apenas alguns dias depois de completar 17 anos, o Red Bull Bragantino II, que inicialmente era chamado de Red Bull Brasil, anunciou oficialmente o fim de suas atividades. A decisão, que partiu da cúpula global da marca de bebidas energéticas, teria como objetivo concentrar os investimentos do projeto na formação de atletas com menos de 20 anos. Para quem não sabe, nos últimos anos, o antigo Red Bull Brasil vinha sendo usado apenas como uma espécie de time sub-23 do Red Bull Bragantino. O Gol de Canela traz hoje um vídeo especial que conta de maneira resumida a história da curta trajetória do Toro Louco pelo nosso futebol. Como parte do seu projeto de expansão da marca, em novembro de 2007, a empresa de bebidas energéticas Red Bull anunciou a criação de um time de futebol aqui no Brasil. Batizado de Red Bull Futebol e Entretenimento Limitada, o novo projeto foi registrado na cidade de Campinas e ainda em 2007 apareceu entre os filiados da Federação Paulista. Era apenas o terceiro time de futebol criado pela empresa, que na época tinha projetos na Áustria, seu país natal, e nos Estados Unidos. Criado totalmente do zero, o Red Bull Brasil, como rapidamente passou a ser conhecido, iniciou sua trajetória na 4ª Divisão Paulista a partir de 2008. Na ocasião, o primeiro técnico escolhido para assumir o projeto foi Paulo Sérgio, o mesmo ex-jogador campeão mundial com o Brasil em 1994. Já o primeiro grande nome contratado pelo time foi o saudoso Gilmar Fubá, volante que aos 32 anos já estava em reta final de carreira. O centro de treinamento escolhido para abrigar a equipe foi a luxuosa Estância Santa Filomena, localizada na cidade de Jarinu. E o estádio para mandar os jogos do time profissional foi o Moisés Lucarelli, um dos maiores e mais importantes estádios do interior paulista. Prometendo ser em um curto espaço de tempo um dos times mais fortes do futebol paulista, o Toro Louco não precisou de muito tempo para conquistar os seus primeiros títulos. Em 2010 venceu a 4ª Divisão e já no ano seguinte foi a vez de levantar o troféu da Terceirona. No entanto, a tão esperada chegada à 1ª Divisão só aconteceu em 2015, após 3 temporadas na 2ª Divisão. A partir daí, o Red Bull Brasil, além de se estabelecer no cenário estadual, passou a ser tratado como uma das maiores novidades do futebol brasileiro. Apostando em elencos que sempre mesclavam medalhões e jovens promessas, o Red Bull Brasil rapidamente virou uma espécie de força intermediária do futebol estadual. No entanto, no cenário nacional, as coisas não evoluíram como esperado. Após um interessante 6º lugar no Paulistão de 2015, o time conseguiu vagas na Série D do Campeonato Brasileiro de 2015 e na Copa do Brasil de 2016. Na Série D caiu ainda na fase de grupos e na Copa do Brasil de 2016 foi eliminado na primeira fase pelo América Mineiro. Essa seria a sua única participação na história da competição. Depois, já em 2017, o Toro Louco voltou a disputar a Série D do Campeonato Brasileiro graças a um 7º lugar no estadual de 2016. Mas, mais uma vez, viu o sonho do acesso ir por água abaixo após mais uma eliminação na fase de grupos. Nessa altura, todos os times fundados pela Red Bull já estavam em suas respectivas elites nacionais. A única grande exceção era o Red Bull Gana. O projeto, que havia sido criado em 2008, já tinha encerrado suas atividades justamente por não conseguir se estabelecer na 1ª Divisão do futebol ganês. Logo, a direção global da Red Bull passou a pressionar bastante o projeto aqui no Brasil. Após uma péssima participação no Paulistão de 2018, onde sequer passou da primeira fase, o Red Bull Brasil viveu no ano seguinte o seu último lampejo de sucesso.
Eliminado nas quartas de finais do estadual, teve a chance de disputar o Troféu do Interior, uma competição de tiro curto criada pela Federação Paulista para definir a melhor equipe do interior do estado entre os participantes da primeira divisão. E após vencer o Mirassol na semifinal e a Ponte Preta na decisão, o Touro Louco conseguiu aquele que seria o seu último troféu da história. Nesse momento, a direção da Red Bull já tinha iniciado conversas para comprar um clube aqui no Brasil. Em março de 2019, a empresa austríaca abriu negociações para assumir o departamento de futebol do Oeste Barueri, clube paulista que estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Mas o negócio não evoluiu. Um mês depois, por 45 milhões de reais, eles conseguiram fechar um acordo com o Clube Atlético Bragantino, outro clube da segunda divisão nacional, que também estava assegurado na elite paulista. Surge então, pouco tempo depois, o Red Bull Bragantino, time que automaticamente passou a ser o principal projeto dos austríacos aqui no Brasil. Era o início do fim para o Red Bull Brasil. Estamos muito entusiasmados, a gente espera que a cidade entenda que é um projeto positivo, ambicioso, que visa fazer futebol de alto nível, que visa fazer futebol de forma profissional, de forma séria, de forma transparente, e que a gente espera, sim, construir dentro de campo vitórias e conquistas, que no final este é o grande objetivo dessa decisão e desse projeto. Rebaixado automaticamente para a segunda divisão estadual, já que a Federação Paulista não permite que clubes geridos por uma mesma empresa possam disputar a mesma divisão estadual, o Red Bull Brasil passou a vivenciar a partir de 2020 uma realidade bem paralela. O Touro Louco passou a contar com um elenco formado basicamente por jogadores com até 23 anos. A ideia era usar o calendário da equipe para dar rodagem a jovens atletas ainda sem espaço no Red Bull Bragantino. Todavia, apesar desse tipo de projeto ser muito comum e eficiente lá na Europa, por aqui as coisas não foram muito boas. Em 2022, com direito à lanterna, o Red Bull Brasil foi rebaixado para a terceira divisão estadual. Já em 2023, deixou para trás o nome Red Bull Brasil e passou a se chamar Red Bull Bragantino 2, e no ano seguinte, a equipe, meses depois de fracassar na tentativa de retornar à segunda divisão, é licenciada na Federação Paulista. Como eu disse na introdução, a decisão para encerrar o projeto partiu da cúpula global da Red Bull, que entendeu não existir mais a necessidade de manter um time reserva para o Red Bull Bragantino. O foco agora seria investir nas categorias de base do próprio clube de Bragança Paulista. Vale destacar que, recentemente, a empresa austríaca investiu milhões para construir um CT na cidade de Atibaia, que fica ao lado de Bragança Paulista. Ele já vem sendo usado por todas as categorias, do sub-14 ao profissional. O fim do Red Bull Brasil marcou, de certa forma, o encerramento de uma era no futebol paulista, onde a ambição e o investimento moldaram um clube do zero. O futuro agora pertence ao Red Bull Bragantino, com a promessa de continuar a desenvolver talentos e a conquistar novas glórias no cenário esportivo. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!